Tendo em vista que mais de 5,5 milhões, né? 5 milhões e meio de trabalhadores. Aqui eu não estou falando em empregados, estou falando em trabalhadores. Trabalhadores são todas as pessoas que trabalham, sentido genérico, né? Empregado é um sentido específico, uma espécie do gênero trabalhador, como prevê o artigo 3º da CLT, né? Então é importante que tenhamos essa ideia de que trabalhadores são todos, né? Todos que exercem algum tipo de atividade, né? Como prevê o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, são os trabalhadores. E 5 milhões e meio já abandonaram totalmente a CLT, não querem mais saber de carteira assinada, né? E estão imigrando aí, logicamente, para o pejotismo, ou seja, a pejotização, a denominada pejotização, que nada mais é do que uma prática de atividades, né, qualquer tipo de atividade, pessoa física, logicamente, de mascarar um contrato, uma contratação, né? Sabemos que para ser empregado tem que assinar aquele contrato de trabalho lá do artigo 442 da CLT, né? E no caso da pejotização, não, né? Então é um mascaramento da questão do emprego, né? A pejotização, ela mascara o emprego, mascara como se houvesse aí um contrato, como eu já falei, do artigo 442 da CLT. Logicamente que para ser empregado tem que existir aí a presença de 5 fatores, né? Todos aí já têm consciência disso. Primeiro são os elementos da pessoa física, o primeiro é da pessoa física, né? O segundo, do trabalho exercido de forma não eventual, né? De vez em quando, ou lá de vez em quando, não, tem que ser algo que seja mais frequente, né? A pessoalidade, a pessoa mesmo tem que trabalhar, não pode mandar alguém trabalhar no lugar dele, não é verdade? A subordinação e a remuneração. Então, esses 5 elementos, né? Pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, subordinação e remuneração, como prevê o artigo 3º lá da CLT, são os caracterizadores da questão do emprego, que é uma das espécies do gênero trabalhador, né? Então é importante. E a pejotização, não existe esse tipo de exigência, né? A pejotização é uma pessoa física que vai firmar um contrato nos termos do artigo 421 lá da Lei 10.406 de 2002, se for uma prestação de serviço com base no artigo 593, né, 594 lá da Lei 10.406 de 2002, contrato de prestação de serviço e vários outros contratos aí que nós podemos firmar como pessoas físicas, né? Independentemente do vínculo empregatício que é motivado por esses 5 elementos que eu acabei de falar, né? Então vejo que a pejotização nada mais é do que contratar uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica, como prevê o artigo 129 da Lei 11.196 de 2005. Só que essa pessoa jurídica é uma pessoa só, né? Ou pode ser uma pessoa com empregado ou coisa assim, mas é uma pessoa jurídica que vai exercer uma função que seria exercida por um funcionário, por um empregado, né? Então vejam que se vê, mais ou menos se analisa, né, que essa contratação dessa pessoa, dessa PJ, dessa pejotização, ela se dá exatamente para evitar encargos trabalhistas, né? Evitar, porque o empregado hoje que custa um salário aí, que tem um salário aí de R$100, ele custa R$200 para a empresa, né? Não chega a isso, mas é quase, né? E ele fica mesmo com 50, né? Um pouco mais de 50, quer dizer, é um absurdo que está acontecendo. A participação do Estado diretamente na relação trabalhista de forma muito contundente, o que traz uma série de problemas, né? Então vejo que a função é evitar esses encargos trabalhistas, né? O que é considerado pelo Estado como uma fraude, ou seja, como um emprego disfarçado, né? Então a lei, quando presentes aí aqueles elementos do citado artigo 3º, o famoso e citado artigo 3º da CLT, né? A pessoa física, o trabalho não eventual, a pessoalidade, a remuneração e a subordinação, quando presentes, o Estado logicamente reconhece esse vínculo trabalhista e aí a empresa pode responder aí, até pela previsão da própria CLT,
assim como também pode caracterizar como crime, né? Uma vez que uma ação típica antijurídica e culpável, como prevê o Decreto-Lei 3.914 de 41, pode enquadrar lá no artigo 203 do Código Penal. O artigo 203 do Código Penal é o crime de frustração de direito assegurado pelas leis trabalhistas, né? Então vejam que frustrou a lei trabalhista, ou seja, o direito assegurado na lei trabalhista, e se isso for doloso, né, se for uma ação dolosa, ou mesmo culposa também, como prevê o artigo 18 do Código Penal, pode ser enquadrado como crime, né? Então vejo que pode acontecer aí várias situações, mas a pejotização tem essa função, né? Que é evitar todos aqueles encargos trabalhistas que encarecem tanto o empregado para o trabalhador, né? O empregado ganha um salário de 100, custa quase 200 para a empresa, e ele mesmo recebe aí 50 e poucos, né? Então vejo que é muita diferença, muita participação, muita interferência do Estado nessa relação trabalhista, como prevê o artigo 442 da CLT. Muito bem, então tivemos aí algumas alterações, né? Primeiro, vamos começar pela questão da terceirização, né? A terceirização está prevista na Lei 6.019 de 74, 6.019 lá de 1974, né? E ela foi alterada aí em 2017, pela Lei 13.429, agora está me dando uma mosquinha aqui, mas é essa lei mesmo, 13.429 de 2017, ela alterou a Lei 6.019 de 74. Pronto, completada a frase, vem logo a certeza, né? Então houve uma validação da terceirização, né, que é muito confundida com a pejotização, porque veja bem, as duas são formas de contratação sem vínculo trabalhista, né? Sem aquele vínculo previsto lá no artigo 3º da CLT. Então veja que não há um vínculo trabalhista em nenhuma dessas formas, nem na terceirização, nem na pejotização, né? A terceirização da Lei 6.019 de 74 e a pejotização do artigo 129, lá da Lei 11.196, 11.196, me deu um branco agora, eu esqueci o número do ano, né? Mas os senhores sabem o número do ano aí. Então vejo que temos aí a Lei 11.196, né? Então vejo que a pejotização e a terceirização são formas de contratação sem vínculo trabalhista, né? Sem vínculo nenhum trabalhista. Então não tem a observação quanto àqueles 5 elementos previsto no artigo 3º da CLT. Então tem que se diferenciar, né? Diferenciar a terceirização da pejotização, né? Enquanto que na terceirização da Lei 6.019 de 74, na terceirização há uma contratação de uma empresa. Então uma empresa contrata outra empresa, uma empresa contrata outra empresa, né? Como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2022, o que é uma empresa, né? Toda pessoa física ou jurídica que exerce atividade econômica organizada, né, para fins de produção e circulação de bens e serviços. Isso é uma empresa, né? Está lá no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Só que no caso da terceirização existe um plus, né? Que é a especialização. A terceirização exige uma contratação de uma empresa especializada em determinada atividade, né? Para, logicamente, fornecer mão de obra. Então, olha bem, o objeto aí é a mão de obra, né? Ou executar um determinado serviço. Então, nós temos 2 objetos. Primeiro, a mão de obra, vai fornecer a mão de obra, e segundo, vai oferecer o serviço, ou um serviço, uma prestação de serviço. Então, isso é a terceirização, né? Enquanto que a pejotização é a contratação de uma pessoa física, né? Que é obrigada a criar uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, o advogado, lá no artigo 15 da Lei 8906 de 94, artigo 15 da Lei 8906 de 94, diz que o advogado, pessoa física,
pode tornar-se uma pessoa jurídica, né? Pejotizar a atividade advocatícia, né? Então lá o artigo 15 é bem claro, assim como temos em vários lugares, né? O MEI é um, né? O MEI é um microempresário individual, uma pessoa só, né? Então ele vai lá com o seu contratinho na junta comercial, com base na lei 8.934 de 94, né? 8.934 de 94, a lei da junta comercial, né? Se for o objetivo não for o lucro, ele pode usar o artigo 115 da Lei 6.015 de 73, né? Artigo 115 da Lei 6.015 de 73, e também constitui, só que não vai ser uma empresa, né? Empresa é aquela que exerce atividade econômica, ou seja, que busca lucro, né? Fora isso, é sociedade simples, né? Aí o registro é no registro civil das pessoas jurídicas, lá do artigo 115 da Lei 6.015 de 73. Já o advogado é registrado direto na OAB, né? Tá lá no artigo 15 da Lei 8.906 de 94.